Olá! Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast Na Companhia dela. O tema escolhido foi De Menina a Mulher, pois toda mulher já foi uma menina e toda mãe já teve dúvidas sobre como conduzir essa transição. Hoje vamos falar sobre esse caminho tão importante, físico, emocional e cheio de descobertas. Para falar desse tema, fiz o convite para uma amiga minha, pediatra, que trabalha junto comigo aqui na Clínica Rosário. Meu nome é doutora Joyce, eu sou casada, mãe de 2 filhos, um casal, então eu vim hoje esclarecer as dúvidas mais comuns junto com a minha amiga sobre esse tema tão importante que nós também, como mães de meninas, vamos precisar ao longo da vida. Sim, e nós atendemos sempre, mães com dúvidas de até quando ficar no pediatra, quando passar para o ginecologista. E a pediatria, Joyce, vamos explicar, é desde o momento que nasce até quantos anos? A pediatria pode e deve atender até os 18 anos. Certo. E quando começa os sinais de puberdade? Quando que a mãe deve ficar em alerta, para esses sinais que podem surgir que ela está entrando na puberdade? Na menina, esses sinais têm que aparecer após os 8 anos de idade. Antes disso, é considerado puberdade precoce, merece investigação. Então, ali perto dos 8 anos de idade, a mãe já tem que estar sempre observando as mudanças que o corpo dessa criança vai apresentar, que até então é uma criança, uma menina, que vai começar a se transformar numa mulher até atingir a fase adulta, que é quando completa esse ciclo. Certo. E quais são os sinais, que a mãe tem que observar? Pelo, mama, como... Normalmente é sempre pelo odor. Começa um odorzinho diferente, pelas axilas, aí pelos no corpo em geral, mais nas regiões genital, axila e mamas. Normalmente vem sempre mama, pelos e após fecha o ciclo com a menarca, que é a primeira menstruação. Certo. E hoje a gente tem visto meninas se desenvolvendo cada vez mais cedo, Isso é esperado, Joyce, ou nos acende um alerta? Nos acende um alerta, porque por mais que o mundo venha evoluindo na nossa concepção, a nossa formação e o jeito que o nosso organismo se desenvolve ao longo da vida é para manter o mesmo. E o que vem colocando essas meninas cada vez mais cedo entrando no que a gente fala na puberdade precoce é o sobrepeso. Infelizmente, a infância hoje está em sobrepeso e estamos tendo muita obesidade infantil. E a obesidade de hormônios a obesidade desregula, faz uma desregulação hormonal no corpo da mulher. E isso faz com que ela entre em puberdade precoce. Com isso, ela não atinge o melhor esperado para ela, melhor altura, melhor desenvolvimento e acaba se menstruando mais rápido. E hoje já foi, até pelo uso de produtos, Hoje se fala Isso muito de disruptores endógenos. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem muita pressa. A gente começa a pintar a unha de uma menina muito cedo, com esmalte de adulto. O cabelo... Será que faz isso? O cabelo da minha filha não tá ficando bom com esses condicionador, shampoo infantil. O meu é tão bom, vou pôr nela, vai que vai ficar hidratado. E aí tudo isso a gente acelera esse processo sem nem ver. Acabou o sabonete. Sabonete é o que mais tem aqui de casa, de adulto. Acabamos usando sabonete de adulto. E aí vai ficando cômodo, a gente começa a passar normal e vai anos usando coisas de adulto antes da hora. Então, criança é para ser criança e ser tratada como criança o máximo que a gente conseguir. Já tem estudos, Charlene, que até o uso de telas, a criança ter muito acesso a conteúdo adulto faz ela entrar em puberdade precoce. Para você ver o tanto que até nossa mente, o neurológico afeta tudo isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Para mim isso é um grande alerta. E sempre que eu pego qualquer sinal de puberdade precoce, eu falo muito sobre isso. Dormir mais cedo, diminuir conteúdo adulto, zerar coisas de adulto, não utilizar mesmo. E emagrecimento, vida saudável, atividade física, que é desde cedo. E que é um problema do século, Que acaba que nossas crianças ficam muito mais na tela do que nós ficávamos, do que nossas mães ficavam, Que nem tinha televisão naquela época. E aí, além do excesso de tela,
o sedentarismo, né? Porque aí a obesidade também, com a falta de atividade física, prejudica mais ainda. Sobre esses disruptores, né? Até fiz um post esses dias, porque nós somos espelho, né, das nossas filhas. E acaba que a Elisa me vê muito maquiando, e ela sempre quer maquiar, quer ir ao salão fazer as unhas. Então, eu tento comprar produtos para ela que é livre desses disruptores, pelo menos os conhecidos. Então, fica também um alerta, uma dica, né, para as mães que às vezes a filha quer usar. Claro que não é todo dia, isso é um dia ou outro, né? Procurar comprar esses cosméticos infantis que tem o mínimo de disruptores conhecidos, né? E aí é uma lista enorme deles, né? Com certeza, na infância eu sempre falo, menos é mais. Menos é mais. Sempre. E quais são os primeiros sinais que realmente indicam que essa transição começou? A mama, o aparecimento da mama. Então, na menina, a gente chama de telarca, né? Isso. Que é o aparecimento daquele broto mamário, aquela pedrinha, né? Que muitas dolorosa, que envergonha a menina, ela fica querendo não mostrar. Então, começa por ela. Certo. Aí depois que tem a mama, geralmente, gente, depois dessa telarca, espera-se que ela tenha a menarca, que é a menstruação, após 2 anos. Mas aí vem essa situação que às vezes pode antecipar ou também pode ficar mais longe. Em relação a essas mudanças, né, a puberdade, tudo que está acontecendo, existe algum sinal que a mãe não pode ignorar? O início, porque se começar a ser precoce, igual eu te falei, ela vai perder principalmente em estatura final. Então, uma criança ali que era para ter 1,70, 1,75 na vida adulta, vai ter 1,60, 1,65. Pode perder de 5 a 10 centímetros de estatura final a puberdade precoce. Então, esse é o principal. Nossa, gente, é muito, né? 10 centímetros de estatura final é muita coisa. Então, vamos ficar de olho, hein? Nas nossas crianças. E agora, a gente entra um assunto que sempre foi considerado tabu, né? A menstruação. A primeira menstruação ainda é um momento cercado de medo, vergonha e, principalmente, desinformação. São muitos mitos que vêm de geração em geração em relação a esse momento da vida que a menina passa a ser mulher, não é, Joyce? Sim, principalmente vergonha, porque nós estamos no período, a menstruação normalmente vem na adolescência, e a adolescência é cercada de muitas coisas, é uma criança que está mais calada, que tem dificuldade de se abrir, e ela precisa saber lidar com isso, e muitas vezes não está preparada. E como a mãe pode preparar a filha para receber isso de uma forma segura? Eu sempre falo que o exemplo às vezes vale muito melhor. Então tem mães hoje em dia, hoje na nossa tá mais difícil, mas que nem conta para a filha que ela menstrua, para que serve um absorvente. Ela vai descobrir isso quase no dia de usar. Então eu acredito que isso tem que ser levado mais natural. Ela vê a mãe falar que menstrua, que usa um absorvente, ensinar a filha. Eu sempre falo, até no consultório, quando eu avalio a menina, no exame físico, eu falo assim, sua filha está pronta, a puberdade já está concluída. Ou seja, a menstruação pode vir a qualquer momento, que não conseguimos colocar uma data. Então já manda um absorvente para a escola, deixa um absorvente na mochila, na bolsa. Para quê? Porque se vir em qualquer lugar, ela tem que estar preparada. Uhum. Porque se já pensou, sua primeira menstruação vem num lugar, numa casa que você não conhece ninguém, ou não está em liberdade. Ou você está na escola, que eu acho que é o mais vergonhoso para essa E é o mais comum, porque é uma fase que a gente fica muito período da vida na escola. E aí, ou você tem que pedir para ir embora, ou mandar alguém te buscar, ou então pedir emprestado. Então, se você está preparada, está com aquilo ali guardado, sabe colocar, já sabe o que você está esperando, a qualquer momento você vai ver aquilo como natural. Eu coloco, eu resolvo e depois vou contar para minha mãe. Então, eu sempre falo que a gente precisa ser amigo dos nossos filhos, principalmente na fase de adolescência. Não deixar aquele adolescente mais tímido, mais calado, porque ela só vai saber lidar se for natural conversar sobre aquilo. Pra ela não ter que aprender
No TikTok. Isso. É verdade. E existe uma idade, né, considerada normal para menstruar? Não, igual você falou, o período da puberdade ele pode durar de 1 a 2 anos, dependendo se está mais acelerado ou não, dependendo da vida em geral dessa menina. Mas então, se começa com 8, 2 anos, 10. Se vai começar, tem criança que começa um pouquinho mais tarde, 9, 10 anos, então 12, 13, então mais ou menos nessa faixa etária mesmo. Geralmente a gente aguarda até 14 anos, sendo o considerado normal, né? Na verdade, comum. E a gente pode aguardar até 16 anos, né? E aí, se a paciente chegou aos 16 anos e não menstruou ainda, aí acende um outro alerta, né? Que a gente já tem que iniciar uma investigação mais profunda, às vezes até entrar com o endócrino pediatra, né, Joyce? Para poder saber qual é a causa dessa amenorreia que a gente chama, que ela não ter menstruado até os 16 anos. Agora me conta aqui, qual é o erro mais comum que você vê as mães cometendo quando esse assunto aparece? Eu acho que é desinformação mesmo, ignorando as mudanças. Eu tô vendo que a minha filha tá mudando, mas eu não falo nada, eu não levo no pediatra. Finge que não tá vendo, né? Isso, finge que não tá vendo. Ignorar. Por desinformação e por não saber como conduzir. Se eu não sei como conduzir, é melhor eu fingir que nada tá acontecendo. Na verdade é porque muitas mães também não tiveram essa informação, né? De quando a sua mãe passou para a filha, né? E acaba que elas têm dificuldade de falar para a filha, mas a gente não pode deixar esse erro ir de geração em geração. A gente tem que quebrar o ciclo. Nós estamos numa nova era, né? De muita informação através de redes sociais. As crianças, né, as meninas têm acesso a mais informações no celular, então é sempre melhor ela ter essa informação da sua mãe de uma forma segura do que de um celular, de um TikTok que a gente está falando. E quando a mãe tem essa dificuldade, nós estamos aqui. Eu como ginecologista, a Joyce como pediatra, para você trazer a filha e, às vezes, se vocês acharem melhor, a gente pode dar essa informação, ensinar, né, a conduzir toda essa situação da primeira menstruação. E como eu acompanho essa criança normalmente todo ano e vou vendo esses sinais evoluindo, eu sempre estou falando, converso com a mãe, mas eu ainda vejo que só eu estar falando já causa vergonha. Elas ficam mais tímidas. Então, começar a naturalizar isso. E até eu falo assim, se a sua filha está aprendendo algo no TikTok ou com um influencer, eu acredito que a gente precisa saber o que os nossos filhos estão aprendendo nas redes. Até mesmo para falar, não é bem assim. Ou não, é isso mesmo. Então, vamos explicar, esse conteúdo filtrar também. isso, exatamente, filtrar esse conteúdo e ver, não, isso é real, é desse jeito, não, isso posso te ensinar melhor de uma outra forma. A gente precisa saber o que passa na cabeça dos nossos filhos e filtrar isso. E cada pessoa é de um jeito, né? Cada adolescente reage de uma forma, então você tem que conhecer a sua filha para você saber como lidar, né? Eu vejo, igual você falou da desinformação, até mesmo na consulta ginecológica, que muitas vezes a mãe traz a menina, mas não conta que eu vou vê-la sem roupa. E aí é terrível, mas eu sempre consigo conduzir da melhor forma, né? A gente vai tentando ali na brincadeira e tal. Já teve casos de eu não conseguir de forma alguma examinar essa adolescente, mas a grande maioria a gente consegue com jeitinho. Mas isso, eu acredito que se a mãe for mais aberta, explicar melhor, né? Não, nós vamos na médica, vai acontecer isso e aquilo, eu acho que ela já vai estar mais preparada para essa situação. Segura, né? Segurança. Ela vai saber o que vai acontecer. É igual a gente fala. Nós já gostamos de previsibilidade, saber o que vai acontecer. Então, nossos filhos, para estar seguros, precisam de previsibilidade. Não, hoje nós vamos acordar, vamos tomar café, vamos ir no médico, ele vai te examinar. E não, se você fazer isso, eu vou te levar no médico. Isso já começa desde pequeno. Precisa ser passado segurança. Se eu sei o que vai acontecer e eu estou com alguém que eu me sinto seguro, que no caso elas vão acompanhadas na sua consulta, tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Agora vamos na curiosidade. Com quantos anos você menstruou, Joyce? Acho que 13. 13. Eu também fui com 13 Final anos. Foi nas festas de dezembro, do mês de dezembro, e eu sou de fevereiro, então quase 14 anos. E você estava onde?
Eu tava na casa de uma tia. Eu estava no supermercado da minha mãe, que na época era Mini Box Economia. Eu estava trabalhando para ela lá no caixa. A sorte é que minha mãe já tinha me falado, na prateleira já tinha absorvente, eu já resolvi meu problema. Não, e eu tava na casa de uma tia, olhando a filha dela, porque ela não estava, ou seja, ela pedia eu para olhar a minha prima às vezes, e era uma criança, e eu tava na casa dela, não estava preparada, não estava com um adulto. Uhum. Nossa, passei apurada até eu ir embora. É desse jeito, gente. Mãe, menstruei. E agora? A pergunta de milhões. Ela fica no pediatra ou ela vai pro ginecologista? E aí, amiga? Agora E nós agora? duas. E agora? Quem que vai pra quem? O que você fala, o que eu falo? Normalmente, eu, como pediatra, se ela chega pra mim, que às vezes ela já vai direto pro ginecologista, né? Uhum. Às vezes ela tem um pediatra que às vezes ela nem tem segurança de falar isso, ela já vai pro ginecologista. Mas normalmente quando chega pra mim, o que eu faço? Ou então essa criança que eu já estou acompanhando a puberdade, que meus pacientes normalmente fazem consulta de rotinas anuais, então eu já tô observando isso há algum tempo. Menstruou, ela me conta, eu sempre pergunto, e aí, menstruou? Pra me colocar a idade no meu prontuário. Menstruou, o que é que eu faço? Eu peço um check-up. E agora ele também tem umas partes ginecológicas. Eu peço uma ultrassom pélvica, uma ultrassonografia de mama, eu vou triar essa paciente. E aí, normalmente, nessa triagem, eu vejo se eu vou precisar da minha ajuda ginecológica, se eu vou encaminhar essa paciente ou não. Então, se vem tudo normal e é uma criança que não tem vida sexual ativa, é uma menina que não tem, eu vou conduzindo isso, continuando a rotina ginecológica junto. Se a qualquer momento ela tiver um sintoma ginecológico específico ou precisar de um anticoncepcional, eu encaminho para ginecologista. Ou se eu pego esses exames com alguma alteração ginecológica específica, eu também encaminho para o ginecologista. E você, o que indica? Então, eu sempre falo para as mães, menstruou, não está segura, né, com o pediatra, pode vir para ginecologista, né? Menstruou, vem para ginecologista. Mas quando a gente tem um acompanhamento bom da pediatra, igual a gente é aqui na clínica, aqui, nós somos uma equipe. Então, sempre eu deixo bem explícito, continua com a pediatra se a sua menstruação está regular, você não tem cólicas intensas, está tudo bonitinho, conforme tem que ser, não tem problema, siga com a pediatra até os 18 anos. Agora, a paciente iniciou vida sexual ativa, tem cólicas exacerbadas que impedem ela de ir para a escola, por exemplo, ou tem alguma alteração que seja nos exames hormonais ou nos exames de imagem, né, um problema ginecológico específico, vem para ginecologista. Precisa de um anticoncepcional, precisa de algo mais específico, ginecologista. Então, assim, minha filha menstruou, e agora, né? Se você se sente segura com a sua pediatra, continua com a pediatra. Se você acha melhor, né, a sua filha acha melhor se abrir, conversar com a ginecologista, venha para ginecologista. O que a gente tem que pensar e acalmar essa mãe? A paciente menstruou a primeira vez, observa o ciclo dela. Ela está menstruando todo mês certinho, a quantidade de dias está dentro da normalidade, né, que a gente normalmente de 3, 5, 7 dias. O fluxo é normal. O que seria normal? Uma quantidade que utilizasse um absorvente normal, porque tem algumas pacientes que usam absorvente noturno, então a gente sabe que essa paciente já tem um fluxo mais aumentado. Tá, mas esse absorvente noturno, ele é utilizado só nos 2, 3 primeiros dias ou é 7 dias de absorvente noturno? Com essa quantidade de absorvente, a gente tem mais ou menos uma noção da quantidade desse fluxo. Então, normalmente são nesses... Se ele extravasa, né? Ou se é por segurança dela também esse absorvente maior. Porque também tem gente que usa absorvente enorme e tem só um pouquinho Sim, por segurança, eu fico seguro. Então tem que, tipo, encher esse absorvente, seria uma quantidade maior, né? Então, normalmente é isso. E lembrando que nos 2 primeiros anos após a menarca, né, que é após a primeira menstruação, os ciclos podem sim ficar irregulares e a paciente não ter nada de problema ginecológico. Então, a gente tem que observar essa menina
depois dessa menstruação. Por isso que é tão importante consulta de rotina, independente de qual seja o profissional. Porque até eu atendo crianças que vêm, ela menstruou e depois ficou 2, 3 meses sem menstruar, voltou a menstruar. O que normalmente eu faço? Trio isso, vejo os exames, vejo a parte ultrassonográfica, vejo a parte de exame laboratorial. Tá tudo normal, é comum, é esperado. É um organismo que ainda não está pronto, ele tá naquela assim, mas não tá tudo certo para regular tudo certinho. Conforme vai amadurecendo, eu falo que a infância é um processo de amadurecimento até o final dela. Tudo está em mudança. E aí tudo vai se tornando mais normal. Então é isso, gente. Agora vocês já sabem. Podem vir aqui no consultório da doutora Charlene ou no consultório da doutora Joyce. Isso aí. E se uma ou outra tem dúvida, a gente liga uma para outra. A gente troca as figurinhas aqui. Com certeza. E aí, né? Falando da menstruação, a gente também tem que lembrar dos hábitos de higiene, né? O corpo e o autocuidado dessa adolescente. O corpo muda muito e nem sempre a menina entende ou aceita essas mudanças, né? Quais as orientações básicas de higiene íntima que você considera essenciais nessa fase? Nós estamos falando de mudança. Então, nós temos uma região genital que não tinha nada e agora tem pelos. Isso é a principal mudança. Então, pelo em excesso vai aumentar o odor, vai aumentar a secreção, vai deixar a região mais úmida, o que favorece infecções fúngicas. Então, ela precisa fazer uma higiene e mudar. E normalmente esse pelo fica ali. Ela não sabe. Eu depilo, eu diminuo o pelo, o que eu faço com esse pelo? Eu ensino, eu levo em algum lugar. E geralmente quando começa esse pelo, né, a pubarca, né, que são os pelos tanto axilas quanto a região genital, a menina às vezes esconde até da mãe, né? Passa a não tomar banho mais com a mãe, a não trocar de roupa com a mãe, e aí fica aquela situação, igual a Joyce está falando, o que fazer, né? E até a higiene muda, porque até a limpeza, parece que só de ter pelo ela já não limpa tão bem. Passa ali. E aí vai secar no banheiro, faz xixi, seca, não seca tão bem, porque no pelo fica resíduo de xixi, de urina, que causa mais problemas. Porque umidade num local que está quente, que está fechado, que a gente fica de roupa o tempo todo, causa só aumento de várias coisas e as doenças começam, né? As doenças ginecológicas. Não, e agora eu vou contar uma coisa pra vocês que eu descobri esse ano aqui no consultório. As adolescentes não enxugam a pepeca não, depois que faz xixi. Não, só faz e coloca a roupa. Mas eu brigo muito no consultório aqui porque adolescente tem assadura. Por que adolescente tem assadura? Dermatite de fralda, que é pra ser de bebê? Porque não seca. Porque não seca. Então, toda adolescente que eu olho que tá assada, tá segurando xixi e não tá fazendo. Não seca. Não seca. Gente, papel higiênico é para secar. Aí algumas me falaram, mas às vezes eu tô na escola e não tem papel higiênico. Pelo amor do Santo Cristo, nós temos que reclamar nessas escolas aí para deixar papel higiênico. Porque um local que fica fechado, ele precisa não ter umidade, né? O mais seco que ele ficar, melhor. E geralmente quando eu examino também, a gente vê que o excesso de pelos é muito mais secreção. E aí elas não limpam direito as dobras entre os grandes lábios, os pequenos lábios, aí vai ficando resíduo. E aquele resíduo, no decorrer dos dias, acaba ficando com odor. E aí, quando a mãe percebe, é porque já está aquele corrimentozinho mais grosso, com mau cheiro no fundo da calcinha, e quando elas vêm aqui. Ou quando já tem, igual eu te falei, a dermatite, né? Que causa assadura. Que causa assadura, que aí arde, ou já tem machucado mesmo. Fissuras, né? Porque coça, acaba fazendo fissuras por conta da própria... por ela ter coçado mesmo. E outra coisa, e aí, o que a gente faz com os pelos, né? Porque também é uma dúvida. Agora que a gente tem aqui a depilação a laser no consultório, né? Eu atendo as mamães que vêm fazer a depilação e querem já trazer suas filhas. Qual que é a orientação que você dá, né? Em relação à pediatria, a gente pode já fazer depilação a laser nessa menina? A gente orienta cera, lâmina? Qual é a sua conduta normalmente?
tem que aparar os pelos, né? Mantê-los o mais baixo possível. Se ela quiser, for uma vontade dela, ela pode fazer depilação com cera ou com lâmina, não tem... Vai depender da mulher mesmo, da pele, o que ela vai tolerar. Já a depilação a laser, eu normalmente espero o organismo dar o start, que esse corpo tá pronto, que ela é uma mulher, então é a menstruação. Então eu até brinco com as minhas adolescentes, menstruou, o corpo tá pronta. Então você pode usar coisa de adulto, porque aí já não tem mais malefício, que elas ficam doidas. Quando eu vou poder usar maquiagem? Minha maquiagem boa, quando eu vou poder pintar a unha? Aí eu até brinco, menstruou, você pode tudo que uma mulher pode. Então aí ela é mulher, né? Sim, porque ela já é mulher. Então eu falo assim, a menstruação ela vem para te dar o start e ela quebra ali. Isso é o nosso tema hoje, de menina para mulher. Então é a menstruação que é esse muro, que antes ela era menina e depois da menstruação ela é mulher, ela é uma mulher pronta. Então ela pode usar coisas de adulto, ela pode fazer depilação a laser, ela pode fazer maquiagem, pintar o cabelo, aí eu libero tudo. Não, então tá ótimo, gente, porque eu falava que tinha que esperar uns 2 anos depois da menstruação, mas como a pediatra já tá liberando depois da menstruação, eu adorei, podem vir fazer a depilação a laser, e assim, porque hoje também a gente sabe que não tem mais aquela questão, tem que deixar o pelo para proteger, que antes tinha isso, né? Hoje a gente sabe que o excesso de pelo vai trazer mais secreção, mais odor, e tem gente que transpira muito Candidias de repetição, que é muito comum. E sabia que tem até uma questão tipo de CC na virilha? É um cheirinho de CC, né? É o mesmo da axila, mas é por conta das dobras, da umidade. E transpiração. E aí quanto mais pelo, mais transpira. Então, podemos fazer a depilação a laser. Então, assim, para as mães também, essa criança começou a mudar o corpo e começou a apresentar pelo, ela pode cuidar desses pelos, depilar da maneira que a pele tolerar. Certo, ótimo, adorei. E agora, assim, como você acha que deve lidar com as questões que mexem com a autoestima, né? O pelo é uma delas, mas nós temos também a questão da acne, né? Que já vem junto ali com a puberdade. Eu sempre falo para os meus pacientes, se eu tenho um problema, eu preciso resolvê-lo. Então, se eu tenho algo que me incomoda ou te incomoda, a gente tem que resolver. Não é ir deixando ele ir agravando para depois procurar o último recurso. Eu, como vejo muito aqui, quando começou essa mudança corporal, eu normalmente já prescrevo um sabonete para rosto específico, para já começar a preparar esse corpo, porque normalmente o sabonete de criança já vem lá do cabelo aos pés, ele é da cabeça aos pés. Então aí eu já começo a separar isso. Vamos usar um sabonete para rosto, vamos usar protetor solar. Começou uma espinha ou outra, já pode procurar o dermatologista para começar com um tratamento tópico. Para que ir lá no dermatologista depois que o rosto já está lotado de espinha para ter que fazer um tratamento muito mais agressivo? Então eu sempre falo nas consultas, eu tenho um problema, por menor que ele seja, se ele me incomoda, vamos tratá-lo o quanto antes. Que quanto mais cedo começar, mais fácil de tratar, né? Com Tudo certeza, na nossa vida. Com certeza. E você mencionou aí a questão do sabonete específico para o rosto, para acne, e aí a gente pode lembrar também do sabonete íntimo, né? Então, assim, o sabonete íntimo, geralmente que eu indico, é o próprio sabonete de bebê, que vem aí da cabeça aos pés. Porque a vagina, ela é ácida, igual a pele do bebê que é ácida. Então, normalmente, esses sabonetes de bebê, que tem várias marcas, né, Johnson, Granado e tal, eles podem ser usados na região íntima, porque eles não vão agredir, não vão alterar essa flora vaginal e nem agredir essa mucosa. Então, é um dos que eu indico. Sim, eles são mais pra pele sensível, né? E querendo ou não, a região íntima é um lugar que sempre vai ter uma pele mais sensível. E assim, o que a gente também vem falando desde o início, né, do episódio, sobre as redes sociais influenciarem, né? E hoje as redes sociais influenciam muito a forma que a gente se vê. Então, se a gente que é adulto, já tem a mentalidade formada, já tem, né, nossa autoestima, tudo resolvido, a gente é influenciada, imagine essas meninas, né? Então, como essas meninas se enxergam, né? Como que a mãe pode ajudar essa filha a desenvolver uma autoimagem saudável?
que você... Eu acho que o principal, igual a gente já falou, Espelho. filtrar e ser espelho. Porque se eu tenho uma mãe que eu admiro, que eu quero ser parecida com ela, eu vou mais para esse lado. Ou alguém que eu tenho mais contato. Se não, eu vou procurar um produto que eu vi na internet, né? Por que agora tá na moda coreana? Porque tá todo mundo vendo dorama. Todo mundo vê dorama, vai para aquele lado ali, então vamos para coreano. Aí elas vão na farmácia, quando elas começam a ter um problema na pele, elas não procuram no médico. Ou que seja qualquer problema. Não, eu vou procurar no TikTok, não, aí eu vou lá, vou comprar esse produto e aí eu vou testar. Então, tudo é o quê? Isso é influência. Por que hoje em dia o que mais tem é influencer? Porque todos somos influenciáveis. E na infância e na adolescência, elas são mais influenciáveis. Eu sempre falo, na infância é muito melhor você fazer e mostrar seu filho o que você está fazendo do que você falar. Você tem que fazer exercício físico, você tem que fazer academia, você tem que andar de bicicleta. Mas o pai e a mãe tá lá, chega do trabalho, deita lá no sofá e fica assistindo televisão, fica mexendo no celular, vai fazer uma janta. Não, é igual, você tem que ler, meu filho, vai ler. O pai nunca leu. Nunca te viu com livro. Então, assim, por que influenciadores é a profissão do século? Porque todos somos influenciáveis. E uma criança que não sabe nada, ela é muito mais influenciável. Então, a gente precisa ser exemplo. Eu brinco, até a minha filha, ela sempre fala, assim, mãe, eu quero jogar beach tennis porque você joga beach tennis, eu quero ser igual a você. E é exatamente, porque eu ainda seguro tela, então ela não vê outras pessoas fazendo outras coisas. Agora ela entrou na escola, ela também tem isso, não, meu amiguinho faz isso, então eu quero fazer isso, então querendo ou não, ser exemplo, porque se eles não têm um exemplo, eles vão se comparar. E se eles se comparam com um influenciador que não é igual a eles, vai começar a ter problema, depressão, que está cada vez mais na adolescência. Então, querendo ou não, eu acredito que eles precisam ter um exemplo para seguir, precisa de informação de qualidade. Eu sei que eles vão ter acesso à tela, vão ter visto, mas a gente precisa filtrar, a gente precisa conversar sobre isso. A gente não conversa com a amiga? Olha, amiga, o que eu vi aqui na internet, olha esse produto, você gostou? Então, por que eu não vou conversar isso com a minha filha também? Até para me ter acesso a isso. Então, gente, aqui vocês têm conteúdo de qualidade, né? Aqui é uma informação segura que vocês podem assistir, mostrar para suas filhas, né? E entender um pouco mais desse universo aí, que é essa transição de menina para mulher, né? E o nosso bate-papo hoje foi maravilhoso, foi muito esclarecedor, até para mim. Eu adorei nossa conversa, Joyce. Quero te agradecer por ter aceitado esse convite, para estar aqui hoje conosco no nosso podcast Na Companhia Dela. Foi maravilhoso o nosso encontro, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar do seu lado, você sabe. E estamos juntos, estou à disposição. Certo, gente. Até o próximo. Até.